De acordo com o calendário maia, o fim do mundo estava previsto para 2012, e a humanidade teve que fazer de tudo para sobreviver, enfrentando grandes terremotos, erupções e tsunamis. O filme começa em 2009, na mina de cobre mais profunda da Índia. Um geólogo americano chamado Adrian Helmsley foi levado pelo gerente da mina até o fundo da mina, a mais de 3.000 metros de profundidade para fazer uma investigação. Com base nas observações nos últimos anos, uma explosão de neutrinos solares estava ocorrendo, resultando em uma reação física. Os neutrinos estavam aquecendo o núcleo da Terra como um micro-ondas, e a água subterrânea a 4.800 metros já estava fervendo. Um desastre que poderia levar à extinção da humanidade estava se aproximando silenciosamente. Adrian sabia que não podia perder tempo. Durante a noite, ele voltou rapidamente para Washington e entregou seu relatório de investigação ao vice-presidente, que estava em uma reunião de arrecadação de fundos. Ao ler o relatório, o vice-presidente ficou tão assustado que tremeu e imediatamente pediu a Adrian que tomasse um banho antes de ser levado para ver o presidente. Em 2010, os líderes de 8 países estavam em uma reunião secreta na Colômbia Britânica. O presidente dos Estados Unidos, Wilson, ao receber os resultados da rigorosa investigação científica, informou os outros 7 países sobre a iminente chegada do fim do mundo e oficialmente deu início ao projeto Arca. O tempo era curto. Em apenas 2 anos deveriam ser construídas 9 arcas gigantes capazes de suportar o impacto do apocalipse e abrigar 100.000 pessoas, uma velocidade de construção que somente a China poderia alcançar. O local escolhido foi o Tibete, de alta altitude. Em 2011, os magnatas do Oriente Médio souberam da notícia do fim do mundo e compraram passagens para as arcas por bilhões de euros. A famosa pintura da Mona Lisa foi substituída por uma réplica, enquanto a original foi secretamente transportada para uma das arcas. Em 2012, na Califórnia, o escritor e motorista Jackson Curtis acordou tarde e, apressado, dirigiu o carro de luxo de seu chefe bilionário para buscar seus filhos e levá-los a um acampamento no Parque Yellowstone. Ele não percebeu que uma grande rachadura já havia se formado na rua, sinalizando o início dos eventos catastróficos que estavam por vir. O tempo precioso de convivência entre Jackson e seus filhos foi interrompido quando chegaram ao Parque Yellowstone. Eles descobriram que o lago havia desaparecido e havia cadáveres de animais queimados ao redor. Logo, Jackson e as crianças foram encontrados pelo exército americano e levados de jipe para uma base de acampamento nas proximidades. No caminho, eles encontraram Charlie, um locutor de rádio e fervoroso teórico da conspiração que acreditava que Yellowstone estava prestes a se tornar o maior vulcão do mundo. Jackson ficou intrigado após ouvir a transmissão de Charlie e foi até a van dele para perguntar mais detalhes. Charlie explicou o apocalipse de forma mais convincente do que os próprios cientistas e mencionou que possuía um mapa que levava às arcas, mas sua aparência e comportamento excêntricos tornavam difícil acreditar nele. Enquanto isso, no supermercado, Gordon, o novo companheiro de Kate, ex-esposa de Jackson, estava em um momento de carinho quando uma enorme rachadura o separou, dividindo o local ao meio. Kate ligou para Jackson, pedindo que ele trouxesse as crianças de volta rapidamente. A catástrofe estava acontecendo mais rápido do que o previsto. A temperatura e a pressão estavam subindo, o campo magnético da Terra enfraquecendo e a crosta terrestre já estava muito instável, forçando a antecipação dos planos. Nesse momento, o chefe bilionário de Jackson, Yuri, que era um ex-lutador, estava assistindo a uma luta de boxe quando recebeu uma mensagem criptografada, informando que os procedimentos de embarque para a arca haviam começado. Yuri rapidamente ligou para Jackson, pedindo que ele levasse seus 2 filhos ao aeroporto. Os filhos de Yuri eram gêmeos de cabelos cacheados e desprezavam Jackson. Antes de embarcarem em seu jato particular, zombaram dele dizendo que eles tinham bilhetes para a arca, e Jackson só poderia esperar a morte. Então Jackson começou a acreditar nas palavras de Charlie. Ele usou um relógio de luxo para alugar um pequeno avião e ligou para sua ex-esposa, pedindo que ela pegasse as crianças e fugisse imediatamente. No entanto, ela pensou que ele estava louco, especialmente depois que o governador afirmou que a Califórnia era segura. Jackson retrucou dizendo que não era verdade. Eles mal desligaram o telefone e a casa começou a tremer violentamente. Jackson fez todos entrarem no carro e, em meio ao caos, acidentalmente empurrou o Porsche de Gordon para dentro de uma fenda enorme. As ruas estavam completamente destruídas, com casas e edifícios desmoronando por toda parte. O calor extremo
extremo fez a crosta terrestre começar a derreter, e o colapso da Califórnia era irreversível. Graças às suas habilidades de direção, Jackson desviou de inúmeros obstáculos e prédios, caindo até finalmente chegar ao aeroporto onde havia alugado o avião. No entanto, descobriram que o piloto estava morto. Sem escolha, Jackson forçou o companheiro de Kate a pilotar a aeronave, pois ele havia feito algumas aulas de voo. Enquanto ele seguia os procedimentos de decolagem, o terreno atrás deles estava desmoronando rapidamente. Sem tempo para verificações, Jackson empurrou a alavanca de aceleração e partiram. Quando o avião decolou por um triz, o aeroporto e todo o solo ao redor já haviam desmoronado completamente. No entanto, Gordon não conseguiu subir o avião a tempo, fazendo eles voarem perigosamente rente ao solo, desviando de veículos e outros obstáculos. Por fim, passaram entre dois prédios e escaparam da morte por pouco. A essa altura, Califórnia estava completamente destruída e afundando lentamente no oceano. O pequeno avião balançava de um lado para o outro e pousou em Yellowstone, onde Kate foi encarregada de reabastecê-lo. Jackson levou a filha para encontrar Charlie e pegar a localização das arcas no mapa. No entanto, a van de Charlie estava vazia, pois ele estava no topo da montanha transmitindo ao vivo, aguardando o show de fogos. Pássaros e animais corriam em fuga, pressentindo o perigo. O mapa estava escondido entre os discos de vinil na van. De repente, a montanha ao longe começou a inchar, e Charlie, decidido a transmitir o apocalipse, permaneceu no local. Jackson saiu com sua filha em uma fuga desesperada. Em um estrondo, uma enorme nuvem de lava subiu a centenas de metros, e bolas de fogo se espalharam como fogos de artifício. O frenético Charlie foi arremessado pelos ares. Jackson dirigiu com habilidade extrema, desviando das bolas de fogo enquanto corria para onde Kate estava. Finalmente, a van saltou sobre um buraco e chegou à pista de decolagem. Jackson conseguiu pegar o mapa antes que o veículo caísse em um buraco profundo. Com esforço, ele escalou a beirada e pulou para dentro do avião momentos antes de ele decolar, sendo novamente perseguido pela destruição. Eles finalmente ficaram em segurança. Jackson abriu o mapa e descobriu que o local das arcas era no Tibete e que precisariam de um avião internacional para chegar lá. Assim, eles foram para o aeroporto de Las Vegas. Nesse momento, o mundo inteiro já havia sido tomado pelo caos. O presidente dos Estados Unidos decidiu ficar com seu povo para enfrentar o fim do mundo. No saguão do aeroporto, Jackson encontrou seu chefe, cuja aeronave particular havia sido barrada pelo exército. O piloto conseguiu encontrar um enorme avião de carga, mas precisava de um copiloto. Vendo que Gordon tinha alguma experiência em pilotagem, Yuri permitiu que a família de Jackson embarcasse com eles. Ignorando as restrições, eles correram para o grande avião, que estava carregado com carros esportivos de exibição. Yuri ainda tinha bilhetes, mas em meio ao apocalipse, esses ingressos não tinham mais valor. Sem permissão, o avião de carga decolou à força, mas a pista à frente estava rachada. A aeronave caiu em uma grande fenda, mas conseguiram liberar o trem de pouso preso a tempo e, com a ajuda do copiloto, levantaram voo, passando bem perto dos prédios e derrubando a réplica da Torre Eiffel. O avião foi direto para a China. Em um mosteiro nas montanhas tibetanas, um jovem monge chamado Nima perguntou ao mestre Lama sobre o que fazer, já que seu irmão Tenzin era um engenheiro das arcas e havia contado sobre o fim do mundo. Em silêncio, Lama serviu chá até que a xícara transbordasse. Nima tentou interromper Lama, que disse que o jovem estava cheio de dúvidas, assim como esta xícara transbordando. Em seguida, Lama entregou a ele uma chave e disse que havia um caminhão para ele usar para fugir. Enquanto isso, Jackson e os outros foram acordados pelo piloto, que informou que o plano de reabastecer no Havaí não era mais viável, pois o Havaí havia desaparecido e foi substituído por montanhas de lava. Com o combustível baixo, a única opção era tentar um pouso forçado no mar da China Meridional. A crosta terrestre estava se movendo, terremotos de mais de 9 graus de magnitude sacudiram o planeta, e tsunamis devastadores submergiram partes do Japão. O pai de Adrian, que estava em um gigantesco navio de cruzeiro, foi derrubado pelas ondas, e até um porta-aviões foi arremessado contra Washington. O presidente dos Estados Unidos morreu, e todas as comunicações globais foram cortadas, exceto as com o Tibete, onde as arcas estavam e ainda havia comunicação por satélite. O avião de Jackson, danificado por cinzas vulcânicas, teve 2 motores quebrados. Todos colocaram coletes salva-vidas para um possível pouso de emergência, mas descobriram que não havia mais mar, pois o movimento da crosta havia trazido o destino 2.400 quilômetros mais perto deles. A boa notícia era que eles poderiam pousar em uma geleira, e a má notícia era que os últimos motores também pararam. Yuri liderou todos para um Bentley no compartimento de carga, e a porta traseira do avião foi aberta. Em um ato de sacrifício, o piloto ficou para trás para controlar o avião até o final.
final. Jackson pisou fundo no acelerador e dirigiu o carro para fora do avião, enquanto outros veículos rolavam e caíam da aeronave devido à turbulência. Jackson e seu grupo conseguiram parar com segurança, enquanto o avião de carga deslizou até cair de um penhasco, explodindo em seguida. A esposa de Yuri chorou muito, revelando uma relação especial com o piloto. Nesse momento, helicópteros militares carregando animais passaram pelo local, e um deles pousou em frente ao grupo. Yuri pegou 3 bilhetes e embarcou com seus filhos, abandonando os demais sem remorso. Altos funcionários do governo dos Estados Unidos também chegaram à base das Arcas e embarcaram em ônibus rumo à Arca 4. Yuri e outros bilionários de renome mundial chegaram ao local, mas o teto da caverna desabou devido a um terremoto, atrasando o embarque na Arca 4. Enquanto isso, Jackson e sua equipe encontraram Nima dirigindo seu caminhão. Surpreendentemente, os operários que construíram as arcas não tinham permissão para embarcar. O gerente da mina na Índia, que havia detectado as anomalias dos neutrinos solares, ligou para Adrian para informar que o tsunami estava prestes a atingi-los e eles não podiam fazer nada. Adrian atualizou os dados, prevendo que o tsunami alcançaria o Tibete em meia hora. Nima levou Jackson e os outros para encontrar seu irmão engenheiro, sob as ordens de sua avó. Sem alternativa, Tenzin levou todos para dentro da arca. Para se preparar para o impacto do tsunami, a arca ativou o procedimento de emergência, fechando as portas e liberando os suportes. As pessoas que pagaram 1 bilhão de euros pela passagem, ao verem as portas se fechando, correram desesperados para a arca, e muitos foram empurrados para o abismo e perderam a vida. Jackson e seu grupo entraram na arca por uma saída de manutenção. Quando Yuri viu sua esposa entrando por essa passagem, ele ficou furioso e sem palavras, enquanto ela apenas lhe mostrou o dedo do meio. Adrian viu as pessoas desamparadas do lado de fora e fez um discurso sincero que convenceu os líderes mundiais a reabrirem as portas da arca, faltando apenas 15 minutos para a chegada do tsunami. Com a ajuda de Tenzin, Jackson e os outros chegaram à área onde os animais estavam. No entanto, a reabertura inesperada das portas causou um acidente. Gordon foi puxado para o mecanismo e Tenzin ficou com o pé preso em um cabo, o que causou o bloqueio do sistema. Com a porta parcialmente fechada, os bilionários invadiram a arca. Embora não fosse uma pessoa bondosa, Yuri se sacrificou no último momento para lançar seus filhos para dentro da arca. Com apenas 4 minutos antes da chegada do tsunami, Lama tocou o sino do mosteiro com tranquilidade antes de ser engolido pela onda gigante. A porta da Arca 4 ficou presa novamente, impedindo o fechamento completo e a ativação dos motores. Jackson e os outros foram vistos na área dos animais através das câmeras de segurança, enquanto o tsunami se aproximava. O aeroporto foi destruído pelas ondas e a arca permaneceu firme diante do impacto, mas a porta mal fechada permitiu a entrada de muita água. As portas de isolamento da arca foram ativadas automaticamente, e o avião colidiu com a estrutura da arca, o que a fez inclinar e deslizar sob uma cachoeira. Logo à frente estava o Monte Everest, e sem a ativação dos motores, a colisão parecia inevitável. No último momento, Jackson e seu filho conseguiram remover a chave de fenda que travava a engrenagem, permitindo que a porta se fechasse totalmente. Os motores foram acionados a tempo, e a arca retrocedeu com força total. Embora tenha colidido levemente com o Monte Everest, não sofreu danos significativos e logo se afastou. Após o fim do apocalipse, a luz do sol finalmente apareceu, e apenas 3 arcas navegaram tranquilamente pelo mar. A humanidade conseguiu se salvar e havia esperança de continuidade e renovação. E assim termina o filme.